Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Mallory, os pais das crianças estão aqui para vê-la. A babá entrou no grupo onde uma mulher estava explicando algo para as crianças. Sim, mande-os entrar, ela sempre foi uma mulher gentil. E vamos nos conhecer melhor. Uma garota e um rapaz entraram no grupo. Sim, entrem, eu lhes mostrarei a casa, sorriu Mallory. Jovens mães e pais sempre vinham para ver quem criaria seus filhos. Mallory sempre sorria para todos. Ela era uma educadora gentil. As crianças adoravam, vinham até ela. Sim, é bom estar no seu grupo, disse uma mãe que veio hoje. Ela percorreu o grupo e a sala. Nós não reclamamos, disse a professora. Mallory ainda não estava acostumada a ser tratada pelo primeiro nome. Ela era uma jovem que acabará de se formar como professora e viera trabalhar aqui na creche. A diretora da creche, quando viu Mallory, percebeu imediatamente que ela seria uma boa professora. Ela era boa com as crianças e imediatamente estabeleceu um bom relacionamento com os adultos. Agora que Mallory já estava trabalhando aqui há um ano, ficou claro que ela havia escolhido a vocação certa. Naquela tarde, ela olhou para o último aluno, que havia sido levado pelos pais, limpou o terreno, voltou para o grupo, juntou todas as suas coisas, pois precisava ir para casa. Mallory saiu da cerca, olhou em volta e sorriu. Ela realmente gostava de trabalhar aqui. Devagar, sem pressa de chegar a lugar algum, e, ao dobrar a esquina de uma das casas para entrar na loja no caminho, ela esbarrou em um jovem. Desculpe-me, pelo amor de Deus. Ele se assustou. Está tudo bem, ele viu que a bolsa havia caído das mãos dela, abaixou-se, pegou-a e, quando a colocou nas mãos dela, olhou-a nos olhos e congelou. O que há de errado com você? Mallory olhou para ele. Você tem olhos incomuns, disse ele, sem esperar isso de si mesmo. E o que há de tão incomum neles? Mallory balançou a cabeça e percebeu que precisava seguir em frente, mas não podia dar um passo sem saber o que a atraía naquele homem. Eles são como duas flores de milho e ele não conseguia tirar os olhos dela. Obrigada, ninguém nunca me disse isso antes. Ela estava envergonhada e queria seguir em frente. Meu nome é Harry, disse ele quando Mallory se virou de costas para ele. Prazer em conhecê-la, ele se virou e riu. E qual é o seu nome? O jovem havia esquecido para onde estava indo, por que estava indo. Agora ele estava interessado em tudo o que tinha a ver com essa estranha. Mallory, ela respondeu simplesmente. Posso caminhar com você, Mallory? Eles já estavam caminhando lado a lado. Acho que é isso que você está fazendo agora. Ela segurou a bolsa com as duas mãos, caminhando, olhando para os pés e sorrindo. Você tem olhos muito bonitos, ele disse a ela no caminho. Eu nunca os vi assim, e nunca me senti assim. Se eu conheço uma garota, eu simplesmente a evito, mas aqui, como se estivesse me afogando em seus olhos, você me atraiu. Eu estava andando e dizendo isso, mas estava olhando para a frente. Pare de me encher de elogios, Mallory corou. Por que não dizer o que eu acho legal? Ele não entendeu. Sim, obrigada. Ela viu sua casa à frente e pensou que já tinha passado por todas as lojas que queria ir, o que significava que não haveria nada para cozinhar para o jantar de hoje. Quer que eu compre um sorvete para você? Perguntou Harry de repente. Sorvete é bom, mas não hoje. Estou muito cansada do trabalho, então só quero ir para casa e descansar, disse ela a ele. Eles já estavam perto da entrada. Onde uma garota tão bonita trabalha? Perguntou Harry. No berçário, é de onde estou vindo agora, confessou ela. Uau, deve ser interessante quando se é tão jovem e se tem tantas crianças pequenas. Ela abriu a porta da frente à sua frente. Tchau, até breve, ela entrou. Isso significa que vamos nos ver novamente? Ele esperava uma resposta positiva. Claro, se quiser, venha amanhã à noite ao lugar onde você e eu nos encontramos hoje, e certamente nos encontraremos novamente. E ela entrou na escuridão da entrada e ouviu a porta se fechar atrás dela. Ela entrou no apartamento, foi direto para a cozinha e colocou a chaleira no fogão.
Quando o chá foi colocado em uma xícara, ela se sentou em uma poltrona, cobriu-se com um xadrez macio e começou a pensar em Harry. Ela também gostava do jovem e achava que, se ele viesse amanhã, eles certamente teriam algo para combinar. Mallory nunca havia namorado ninguém porque a maior parte de seu tempo era dedicada aos estudos, à prática e à preparação para tudo. De manhã, ele voltava correndo para seus bebês favoritos. Ele sempre tinha alguma guloseima no bolso para eles. Olá, a primeira coisa que ela viu foi Selena, que entrou no grupo. Olá, respondeu a garotinha de forma infantil e insegura. Mallory olhou para suas tranças brancas e lágrimas brotaram em seus olhos. Ela era tão doce, tão bonita, mas todos saberiam a dor que aquelas simples tranças brancas causavam em Mallory. Entre e veja o que temos aqui, ela pegou a mão da menina. Outras crianças começaram a chegar. Mallory pegou todas elas pela mão, levou-as até o grupo e as sentou nas cadeiras. Durante todo o dia, ela leu com elas, brincou com elas, coletou baldes e fez muitas outras coisas. Eles também saíram para passear no jardim. E então a noite chegou novamente, quando tiveram que voltar para casa. Mallory havia colocado um vestido bonito de propósito hoje, para o caso de Harry aparecer na esquina da casa onde eles haviam se encontrado ontem. Ela fez o que sempre fazia, saiu pela porta, sorriu e caminhou. Ela viu o jovem de longe. Ele estava de pé e segurava flores nas mãos. Será que... E ele se aproximou e não acreditou em seus olhos. Harry realmente tinha flores de milho em suas mãos. Você gosta delas? Ele perguntou enquanto estendia as flores para Mallory. Você continua perguntando, é claro, onde você as conseguiu? Ela ficou muito surpresa. Isso não importa, o importante é que você gostou delas, respondeu ele. Eles voltaram para a calçada, seguindo o mesmo caminho de ontem. Então, você concorda em ir à sorveteria comigo hoje? Perguntou Harry. Sabe, vamos lá. E se ontem Mallory estava um pouco hesitante, hoje ela percebeu que o jovem realmente gostava dela. Eles entraram, ficaram à vontade e o rapaz fez o pedido. Agora eles estavam tomando sorvete, olhando um para o outro e sorrindo. Conte-me algo sobre você, perguntou Harry à moça, com simplicidade. Não há muito o que contar, ela deu de ombros. Não acho que uma garota bonita como você não tenha histórias para contar. Ele olhou para ela e depois baixou os olhos para a casquinha de sorvete. Fui para a escola como todo mundo e, depois de me formar, fui para a escola de formação de professores, porque adoro crianças e sabia desde cedo que meu destino estaria ligado a elas, começou Mallory. Estou vendo, e trabalho na fábrica, confessou ela. É uma boa profissão também. Mallory percebeu que quase todas as famílias viviam assim. A fábrica era o principal negócio de sua cidade, de modo que quase toda a população da cidade trabalhava lá. Vamos embora? Ele se levantou da cadeira. Sim, ele deu uma olhada no relógio, percebendo que teria de acordar cedo novamente amanhã e que teria um dia difícil, e eles saíram da cafeteria. Harry acompanhou a garota até a saída e se despediram na entrada, combinando de se encontrarem novamente amanhã. Mallory não consegue explicar o que estava sentindo dentro dela. Era um tipo de ternura, um calor. E, apesar de se conhecerem há apenas 2 dias, a garota queria fazer algo de bom para ele. Ela nem sabia o que. Agora, todos os dias, quando ela saía do trabalho, Harry a esperava na porta. Nos fins de semana, ele a convidava para ir ao cinema, ou durante a semana, às vezes eles podiam ir a um café, e assim se encontravam no pátio, sentados em uma mesa nos bancos, contando histórias diferentes. Mallory, eu tenho um amigo do exército, quero que você o conheça, disse Harry. Claro, não me importo de conhecer seus amigos, Mallory não se importou. Então amanhã vamos todos nos reunir e comemorar nosso encontro, prometeu o garoto. No dia seguinte, Mallory não sabia o que vestir, porque todos os vestidos eram comuns, casuais, e ela estava preocupada que os amigos de Harry não gostassem dela. Mas tudo foi em vão, porque assim que ela saiu da garagem, Harry sorriu. Por que você está tão alegre? Ela não entendia. Você está muito bonita, disse ele e beijou-lhe a bochecha. Obrigada, você deveria saber como escolhi meu vestido hoje. Ela riu. O que há para escolher, o que preparar?
Somos todos pessoas comuns, ela deu de ombros. Bem, você sabe, eu queria causar uma boa impressão em sua amiga, confessou Mallory com sinceridade e corou. Não entendo, eu não sou boa o suficiente para você. Você quer ser amiga da minha amiga? Harry estava brincando, é claro, e os dois sabiam disso. E então tudo girou muito rápido. Depois de conhecer os amigos de Harry, Mallory os apresentou à sua amiga. Eles começaram a se tornar amigos como um grupo. Durante 1 mês, 2, 3, 6 meses, tudo correu bem entre os jovens. E então chegou o dia em que Harry se aproximou de Mallory com flores. Você está tão bonito hoje, como se fosse me pedir em casamento. Ela abriu a porta para ele. Como você sabia? Eu não estava entendendo. Entender o quê? Ela lhe fez uma pergunta. Que ele estava vindo para pedi-la em casamento. Ele ficou confuso na entrada do apartamento. Não, eu não entendi nada, apenas presumi, já que você é tão bonito, de calça, de camisa com flores, assim, e perguntei a ele sobre o pedido. Percebi que ele estava antes do tempo, e disse a ele o que não deveria. Mallory, eu te amo muito e quero viver com você para o resto da minha vida. Você quer ser minha esposa? Ele lhe entregou o anel. É claro que ela o abraçou. Eles ficaram no corredor por um tempo e depois foram para a cozinha. Harry disse que havia contado aos amigos o que iria fazer e eles sugeriram que nos reuníssemos para comemorar. Eu não me importo, mas vamos convidar a Maddie, disse Mallory. É claro que a comemoração é nossa, você pode chamar quem quiser. Ele a puxou para perto de si. A partir daquele momento, começaram os preparativos para o casamento. Eles não tinham muito dinheiro, então decidiram comemorar em casa. Eles também não tinham muitos amigos, então não cabiam todos. Você sabe no que eu estava pensando? Mallory perguntou a Harry alguns dias antes do casamento. No que ele estava pensando? Ele olhou para ela. Onde estão seus pais? Ela só recentemente percebeu que ele ainda não a havia apresentado a ninguém e nunca havia falado sobre eles. Ok, posso lhe fazer uma contrapergunta, sobre a mesma coisa. Ele sorriu. Eu não queria lhe contar logo de cara, porque nem todo mundo gosta de órfãos. Ela baixou os olhos, percebendo que ainda não havia contado a ele que não tinha ninguém. É por isso que eu também não contei a você. Ele sorriu. De jeito nenhum, você cresceu em um orfanato, perguntou ela. Na verdade, não, eu não conheço meu pai e minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos. No início, fui dada à minha avó, mas ela tinha um coração fraco e, depois que a filha dela morreu, ela não sobreviveu, e eu literalmente passei 1 ano em uma instituição estatal, ela disse a ele. Bem, Mallory parou de falar. Vai me falar sobre você? Sim, mas vamos fazer isso em outra ocasião, não quero estragar meu humor pouco antes do casamento, pediu ela. Tudo bem, ele sempre concordava com Mallory porque a amava e confiava muito nela. Como os jovens esperavam, tudo correu bem. Eles assinaram no cartório, depois foram para casa, sentaram-se à mesa e então começou a vida adulta. Vejo o quanto você gosta de crianças, quando teremos as nossas? Perguntou Harry Mallory certa vez, 1 ano após o casamento. Bem, você sabe que nem tudo está feito, se Deus quiser, haverá filhos, e ela baixou os olhos e parou de falar. Era um assunto muito delicado para ela. Está bem, é isso, não fique brava. Ele se aproximou dela e a beijou. Marido e mulher continuaram trabalhando. Certa vez, no berçário, quando Mallory estava no trabalho, as crianças foram cochilar por 1 hora e ela quis tomar chá com os colegas. Quando entrou na cozinha, sentiu-se muito tonta e se encostou na parede para não desmaiar. Mallory, você vai entrar em licença maternidade? Perguntou uma de suas colegas. Eu gostaria, mas acho que não. Mallory estava se sentindo um pouco doente ultimamente, mas não queria pensar nisso para não dar azar. Então, hoje à noite, quando chegou em casa, ela decidiu firmemente que tinha de ir ao médico. Ela decidiu não dizer nada a Harry até que ficasse claro o que estava acontecendo com o corpo de Mallory. Olá, ele entrou no consultório médico esta manhã. Entre, sorriu o homem. Após o exame, o médico convidou Mallory a voltar para a mesa. Tudo bem. Ela esperou para ver o que ele tinha a dizer. Sim,
O médico escreveu algo no cartão e olhou para a paciente por cima dos óculos, observando sua reação. Sim, isso significa, e exclamou ela. Não exagere agora. Não há necessidade de emoções fortes, ela percebeu que a gravidez era desejada. Mallory foi para o trabalho, percebendo que uma nova vida estava surgindo dentro dela. Mas ela ainda não havia decidido se contaria aos colegas de trabalho e ao marido o que estava acontecendo com ela. Você não é assim, Harry se aproximou de Mallory pela manhã, enquanto ela lhe preparava café. Ilyusha, eu tenho uma surpresa para você, mas não vou falar sobre isso ainda. Ela olhou para ele como sempre fazia quando queria perguntar. Ok, uma surpresa, bem, uma surpresa. Ele se aproximou e a beijou. Depois disso, os dois se arrumaram e foram para o trabalho. Os amigos haviam combinado de se encontrar no fim de semana. Fizeram planos para a noite. Mallory, você se tornou outra pessoa, Maddie se aproximou e sussurrou para ela. Será que isso realmente mostra tanto assim? Ela percebeu que sua amiga não era a primeira pessoa a lhe dizer isso. Claro que sim, Maddie assentiu. Ok, cale-se, Mallory colocou um dedo nos lábios. Grávida, sua amiga encarou. Assentiu Mallory. Amiga, estou muito feliz por você, exclamou Maddie. SHH, ninguém sabe ainda, ela fez uma careta. Por que não? A garota ficou surpresa. Eu estava com medo de dar azar, admitiu Mallory com sinceridade. Certo, acho que agora é uma boa hora para contar, Maddie tinha certeza disso. Bem, vamos lá, eles se dirigiram para o quarto. Esse foi o dia em que Harry descobriu que seria pai em breve. Amor, por que você não disse nada? Ele a pegou nos braços e começou a beijá-la e a andar de um lado para o outro no quarto. Eu estava com medo de dar azar, ele lhe disse com sinceridade. Bem, é isso mesmo, ele não largou os braços da esposa. Estou muito feliz por você, Maddie até chorou. Agora que todos sabiam da situação de Mallory, ela não escondia de ninguém que mal podia esperar pela maternidade. Um dia, quando Mallory já estava em licença maternidade, ela ficou muito doente. Sua pressão arterial subiu, ela se sentiu tonta e teve de ir para o hospital. Ela passou um tempo lá até dar à luz. Nasceu um lindo bebê, que os pais chamaram de Carlos. Quando chegou a hora de ir para o berçário, Mallory não pensou duas vezes e levou Carlos em seu grupo. Eles saíram pela manhã e chegaram juntos à tarde. Venha cá, filho, venha até mim, dizia o pai, e ele colocava a criança em seu pescoço e o acompanhava pelo apartamento. No inverno, a família patinava nos escorregadores e construía sua própria cidade de neve. No verão, eles saíam de férias para o mar, passeavam no parque, iam ao zoológico. Os pais nunca deixavam o filho sem supervisão, sempre o apoiavam e apoiavam seus esforços. Bem, filho, está na hora de ir para a escola, é a próxima etapa da sua vida, você também precisa passá-la com dignidade, disse Harry ao filho. Sim, estou esperando para ir para a primeira série, respondeu Carlos. Seus pais estavam orgulhosos do filho e sabiam que ele não os decepcionaria no futuro. Toda a família foi para a formação, o menino carregava gladiolos em suas mãos, que eram maiores do que ele. Estude, filho, isso sempre será útil, disse-lhe a mãe, ouça o professor e tudo ficará bem. E Carlos começou a estudar. A escola primária foi muito fácil para ele. Sua mãe o ajudou no início, mas depois percebeu que Carlos podia fazer tudo sozinho e não interferiu no processo de aprendizagem. Somente quando o filho lhe pedia um conselho ou algo do gênero, ela o ajudava. Mamãe, vou sair para brincar no quintal, ela lhe dizia, e ele saía. Um dia ele voltou e estava com um olho roxo, o bolso rasgado e a jaqueta sem mangas. Jesus, o que aconteceu? Mallory saiu para o corredor. Veja, eles começaram a falar sobre seus avós, e o que eu vou responder a eles, se não tenho ninguém? Ele quase chorou, mas o menino se segurou. Meu filhinho, venha cá, ela apertou o filho contra si. Não estou chorando, sou forte, disse ele. À noite, eles contaram tudo ao pai e a família se reuniu na cozinha. Escute, filho, às vezes uma pessoa não tem ninguém, e você nos tem, acho que isso não é pouca coisa, o homem começou a dizer. Pai, eu já sei de tudo isso,
Me dói ser ridicularizado por isso, respondeu Carlos. Quando o menino estava em seus últimos anos, ele sempre contava à mãe sobre seus sonhos. E quais são seus sonhos e planos para o futuro? Harry sempre perguntava a ele, que também estava curioso para saber. Acho que vou cursar o ensino médio e, quando me formar, vou me tornar um especialista de primeira classe, disse o garoto com confiança. É muito bom que você tenha esses pensamentos em sua cabeça, elogiou o homem. Amanhã vamos acampar com as crianças, disse Carlos a seus pais no final da primavera. Ótimo, do que precisamos para isso? Minha mãe começou a reclamar. Não, eu mesmo faço isso. O garoto não queria aborrecer sua mãe. Ele e seu pai sempre a ajudaram em tudo. Ótimo, seu pai apertou sua mão. Naquela ocasião, houve um incidente desagradável. Embora fossem todos amigos íntimos, a companhia não era pouca, a conversa começou. Já estava escuro, o fogo estava aceso. E aqui está minha avó, e começou. E meu avô, quando a Segunda Guerra Mundial, e pegou outro. E assim por diante, cada um falando algo sobre seus parentes. Carlos, por que você não fala alguma coisa? Um amigo olhou para ele. Eu não tenho avós, ele balançou a cabeça. E mesmo que eles não estejam vivos, mas quando estavam, seus amigos o incomodavam. Não quero falar sobre isso, minha mãe nem conhecia meus pais, e meu pai só tinha uma mãe, e ela não se destacava. Bem, seus amigos o deixaram em paz, mas a noite foi arruinada. O garoto foi para as tendas, sentou-se sozinho, mas sem fogo havia muitos mosquitos, então Charles entrou na tenda e, depois de um tempo, adormeceu. Mallory lhe perguntou quando seu filho voltou no dia seguinte. Ele estava bem, não tinha nenhuma emoção. Bem, a mulher viu que o filho não estava de bom humor, então o deixou para trás. Os anos escolares estavam chegando ao fim, o jovem estava completamente absorvido no processo de aprendizado. Ele estava se preparando para entrar na faculdade. Carlos sonhava com a medicina. Ele queria entrar no instituto e estudar lá. O último sino, a formatura, e aqui Carlos já estava indo com seus pais para a cidade vizinha para apresentar os documentos. Tudo foi fácil para ele, e agora não havia mais dificuldades. Parabéns, filho, seus pais estavam felizes por ele. Eu também me parabenizo, ele disse a eles, estava feliz porque todos os seus sonhos estavam se tornando realidade. Agora ele tinha alguns anos de estudo pela frente, mas também estava pronto para isso. Carlos estava determinado, não se importava com todas as dificuldades que poderiam ocorrer. Ele acreditava que poderia fazer tudo isso. E se não desse certo, seus pais o ajudariam. No primeiro mês de setembro, um grupo de desconhecidos, Carlos conheceu algumas pessoas que deveriam estudar com ele no grupo. O jovem notou uma garota perto da mesma varanda, e gostou dela. Ele percebeu que ela poderia estar em qualquer classe, não necessariamente com ele, e fez planos para encontrá-la. Olá, ele foi abordado naquele mesmo dia, por um jovem com quem eles iriam morar em um dormitório. Olá, Carlos apertou a mão dele, ele o tinha visto na guarita quando lhes foram designados os quartos. Jack, disse o futuro colega de quarto. Carlos, respondeu o jovem. Os rapazes se conheceram, sem saber ainda que se tornariam melhores amigos. Hoje eles fizeram um check-in e, amanhã, iriam para o ensino médio juntos. Quais são os planos? Perguntou Jack enquanto desfaziam suas malas. Por enquanto, começar a estudar e depois, e Carlos deu de ombros. Estou vendo, como todo mundo, riu Jack. Nas primeiras 3 semanas, o jovem nem mesmo foi para casa no fim de semana. Ele estudava para as aulas, passava longas horas na biblioteca, era difícil, mas ele tinha que dar conta de tudo. Olá, posso me sentar? Uma garota se aproximou dele. Carlos olhou para cima e não acreditou em quem estava vendo. Era a mesma desconhecida que ele queria conhecer no início. Sim, claro. Não há espaço suficiente para você? Ele olhou ao redor da sala de leitura, onde havia apenas 5 pessoas. Disseram-me que você pegou um livro, que é o único aqui, então vou me sentar calmamente ao seu lado? Ela olhou para ele. Sente-se, ela se moveu ligeiramente. Natalie olhou para ele e corou um pouco. Carlos, respondeu o homem.
Muito bem, prazer em conhecê-lo, a garota sorriu. Eu também, ele olhou nos olhos dela. Nathalie, nós estudamos na mesma escola, ele esclareceu. Ela deve ter rido em resposta. Por que está rindo? Perguntou Carlos, sem entender. Não, nada, eu só não queria falar, eu queria estudar e ir para casa, respondeu a garota. Entendo, desculpe-me, não queria incomodá-la, disse Carlos em voz baixa. Ele se sentiu desconfortável porque estava fazendo perguntas estúpidas. Agora eles estavam sentados em lados opostos do livro, ele estava escrevendo algo para si mesmo. Nathalie estava estudando seu tema. Vamos estudar agora, e depois eu vou com você? Perguntou Carlos. Claro, não me importo, ele deu de ombros. E quando terminaram tudo, levantaram-se juntos, fecharam o livro e se dirigiram para a saída. Eu vi você no primeiro dia em que estávamos no ensino médio. Gostei de você logo de cara e, por algum motivo, quis conhecê-lo, disse o jovem. Uau, e eu me aproximei de você hoje, não foi? Ela se virou para ele. A garota estava animada, falando e falando sobre alguma coisa. Então, eles chegaram ao lugar onde ela morava. Adeus, ela disse a ele, acenou um tchau e entrou na entrada da garagem. Carlos permaneceu parado na rua. Ele olhou para as portas da frente e não conseguia acreditar que isso realmente havia acontecido com ele. Ele entrou em casa. Por dentro, ele estava muito feliz. Ele sabia que conheceria melhor essa garota e que talvez eles até começassem a namorar. O que há de errado com você? Um amigo do dormitório notou que o garoto não estava como sempre. Lembra-se da garota de que lhe falei? O jovem sentou-se em sua cama. Aquela que você queria conhecer? Jack se lembrou do que seu amigo havia lhe dito. Sim, é essa mesmo, confirmou Carlos. Então, Jack queria saber todos os detalhes. Bem, ela veio até mim na sala de leitura hoje, confessou Carlos. Uau, como isso aconteceu? Jack agora estava muito curioso. Foi como se o destino quisesse nos juntar, deu de ombros o colega de quarto. O que você vai fazer agora? Jack começou a perguntar ao amigo. Não sei, mas quando estávamos nos despedindo, ele acenou para mim e disse até logo, o que significa que nos veremos novamente, disse ele. Bem, meu amigo, parabéns, é claro, agora cabe a você decidir se vai continuar se comunicando ou não, disse o camarada. No dia seguinte, depois das aulas, Carlos ficou na porta do instituto. Ele esperou que Nathalie saísse e, quando ela apareceu, ele se aproximou imediatamente. Por que você demorou tanto? Ele perguntou. Fiquei para discutir com o professor uma questão que não estava entendendo, admitiu ela. E o que? Ele explicou para você. Carlos também estava interessado em qualquer coisa relacionada ao aprendizado. Ele balançou a cabeça como se quisesse se livrar das coisas que estavam bagunçando sua cabeça. Vamos ao parque? O jovem a chamou. Vamos lá, ela concordou com ele. Eles chegaram, sentaram-se em um banco e, naquele momento, Carlos decidiu descobrir o que a moça não estava entendendo. Não quero sobrecarregar nem a mim nem a você, ela resmungou. Ok, conversaremos mais tarde, ele concordou com ela. Você sabe de tudo? Nem tudo, mas posso lhe dizer que sei muito, disse ele. Da próxima vez, pedirei sua ajuda, ela sorriu. Hoje ele a acompanhou até sua casa e combinaram de se encontrar novamente no dia seguinte. E assim, dia após dia, os jovens caminharam, criando um forte vínculo entre eles. Carlos nunca havia contado a Nathalie, nunca a havia convidado para sair, nada disso. Tudo aconteceu por si só. Eles saíram juntos, ele a viu sair e, na véspera do ano novo, ele a convidou para visitar seus pais. Ele disse alguma coisa a eles? Ela começou a lhe fazer perguntas. Sim, e eles querem conhecê-lo, disse ela com sinceridade. Naquele momento, Nathalie percebeu que tinha algo a ver com aquele jovem. Na véspera do ano novo, eles viajaram para a cidade natal dele para conhecer seus pais, exatamente como Carlos queria. Mamãe, papai, chegamos. Eles entraram em seu apartamento. Oh, filho, entre,
seu pai ainda não chegou, mas logo estará aqui. Mallory saiu para o corredor. Ele viu Natalie e imediatamente percebeu que ela era uma boa garota e que seria um ótimo partido para seu filho. No dia seguinte, houve uma festa, toda a família se reuniu em volta da mesa, alguns amigos dos pais vieram, mas os jovens também estavam interessados. Carlos, desejo que tudo corra sempre bem para você, seu pai o puxou para o lado. Pai, eu também desejo isso. Ele olhou e viu Natalie sentada conversando com a mãe. Não seja tímido, se precisar de alguma coisa, ligue, pergunte o que pudermos, nós o ajudaremos, disse-lhe o homem. Obediente, o próprio Carlos sabia que sua família era muito amigável e que sempre ajudaria uns aos outros. Depois dessa viagem, o relacionamento entre o casal ficou ainda mais forte. Natalie, vamos nos casar, disse Carlos alegremente, eles já estavam no 2º ano. Não, primeiro temos que terminar nossos estudos e depois falaremos sobre isso após a formatura. Meu pai nunca concordaria com uma coisa dessas, respondeu a garota. Bem, estou sempre disposta a esperar por você, ela olhou para seu amado e sorriu. E eu estou disposta a esperar por você, ela olhou para ele. Eles estavam estudando, agora faziam tudo juntos. Ele ia à biblioteca, ela o seguia, ela recebia uma tarefa, ele a ajudava. Tudo estava indo bem. Em algum momento, Carlos conheceu os pais de Natalie. Eles aceitaram o jovem. Se nos casarmos, teremos 2 filhos, um filho e uma filha, disse o jovem sonhadoramente. Espere até ter filhos, você precisa se estabelecer na vida primeiro, disse Natalie a ele. Todos os dias eles estavam juntos como se fossem inseparáveis, alguns até os provocavam dessa forma. O 3º ano começou e os jovens continuaram a estudar bem. Na véspera de Ano Novo, eles comemoraram juntos, os pais da garota e do garoto, bem como seus filhos. Lá se foi o casamento, riu Mallory. Ele gostava muito da família da moça. Sim, é tudo tão bom que você não precisa temer nenhum problema, disse a mãe da moça. Cuspa ou você vai cuspir, disse o pai de Natalie. Vamos lá, ele não disse mais nada. O verão após o 3º ano foi muito quente, os jovens estavam se divertindo e relaxando. Todos pensavam no casal como marido e mulher. Carlos achava que eles sempre seriam tão felizes quanto estavam naquele momento. Mas, às vezes, o destino nos traz surpresas terríveis, e era a 4ª véspera de Ano Novo deles, e dessa vez, o rapaz surpreendeu a todos novamente. Imediatamente após o toque dos sinos, Carlos pediu sua amada em casamento. Assim que receberem seus diplomas, podem ir ao cartório, disse o pai da moça. Por que temos de esperar tanto tempo? Harry e Mallory ficaram surpresos. Tudo, essa é minha única condição, não há mais nada, o homem não queria ouvir nada. Ok, não briguem, os pais têm que ouvir, Carlos queria acalmar a todos. Hoje não era apenas um feriado, era também um pedido de casamento, então eles não queriam brigar de jeito nenhum. Eles tiveram um bom feriado. Então chegou a hora de voltar para a escola. Agora era um período difícil, pois o processo educacional estava chegando ao fim. Era preciso estar atento a tudo. Como o 4º ano estava quase no fim, todos estavam felizes por terem passado mais um ano. Carlos, você vem conosco para o acampamento? Perguntou Jack ao amigo. Não sei, tenho que perguntar a Natalie, ele deu de ombros. Você pode convencê-la. Uma amiga dela tem uma casa de campo fora da cidade, então podemos ir todos para lá e comemorar o fim de mais um ano letivo, disse ele. Está bem, vou falar com ela, prometeu Carlos. Naquela tarde, quando eles se encontraram com Natalie, ele não procrastinou e imediatamente contou a ela sobre a proposta de seu amigo. Oh, Carlos, eu nem sei, não conheço ninguém lá, exceto o Jack, o que vou fazer? Ela perguntou ao amante. Você mesma saberá. Ele ficou surpreso, pois era a primeira vez que a moça recusava qualquer evento conjunto com seus amigos. Bem, sim, eu vou me encontrar, mas... E ela ficou em silêncio, aparentemente não havia mais nada a dizer. E então, digo ao Jack que estamos combinados? Eu queria me decidir. Ok, você aceita, diz que concordamos, mas vamos combinar que se eu quiser ir para casa ou se eu não gostar, vamos embora imediatamente, Natalie perguntou ao seu jovem.
É claro que ele nem sequer hesitou. Jack ficou feliz quando seu amigo respondeu afirmativamente, pois fazia muito tempo que eles não se falavam. Carlos estava mais com Natalie e não estava preocupado com a amiga. Vamos levar um amigo, disse ele a Jack. Claro, sem problemas, concordou o amigo. Não sei o que vestir, disse Carlos a Natalie no dia em que eles deveriam ir para a casa de campo fora da cidade. Por que você não decide? Coloca um vestido casual e nós vamos, disse ela. Pensei em usar um agasalho, por causa da natureza, dos mosquitos, disse ela. Por favor, agasalho, vestido, você fica bem com qualquer roupa, ele a beijou. Obrigada, eu te amo, ela o abraçou e começou a se trocar. Ela vestiu um agasalho, era confortável e não tão assustador. É isso, você está pronta, o jovem a pegou pela mão e eles saíram para o pátio. O amigo que havia prometido levá-la havia chegado no horário combinado. Agora estavam todos juntos dirigindo para fora da cidade. Quando chegaram lá, entraram pela porta. A casa era antiga, pequena, mas no pátio os proprietários tinham feito tudo muito bem feito. Havia uma área de churrasco, uma área de estar, um pequeno gramado. Os meninos se aproximaram do braseiro. Eles estavam ocupados com a carne, e as meninas estavam cortando legumes, arrumando-os em pratos e também preparando saladas. Bem, um brinde a mais um ano cheio. Jack se levantou e fez um brinde. Sim, parabéns a todos. Carlos o apoiou. Eles estavam discutindo algo, conversando. Havia moças e rapazes na empresa. Mas Natalie não chegou a conhecer ninguém. Ela ficou sentada ali, triste. Por que você está assim? Carlos se aproximou dela. Não sei, estou entediada, respondeu ela. Olha, todo mundo está se divertindo, não sei por que você está entediada, disse ele. Carlos, vamos para casa, ela lhe perguntou. Aonde você vai, se ainda não comeu carne? Jack se aproximou deles. Vamos ficar até escurecer e depois vamos para casa, pediu Carlos. Natalie suspirou, mas concordou. Então Jack começou a apresentá-la às garotas, para que ela tivesse alguém com quem conversar e, à noite, Natalie estava sorrindo. Você disse que estava entediada, Carlos se aproximou dela. Não, eu conheci as garotas, não é tão entediante agora como era no começo, mas eu ainda quero que a gente vá para casa, ele pediu ao seu amante. Ok, vamos ver, ainda não temos transporte, ele a pegou pela mão e a levou de volta à mesa. No caminho, ela viu um balanço e pediu ao namorado que a balançasse. Vamos lá, ele a pegou pela mão. À noite, os amigos de Jack, que aparentemente haviam bebido demais, começaram a brigar. Houve insultos em voz alta e um quebrou o nariz do outro. Ninguém conseguia acalmar os dois brigões. Carlos, por favor, vamos para casa, Natalie franziu a testa. Já passava da meia-noite, o jovem achava que eles não iriam a lugar nenhum, que esperariam até o amanhecer, e então o mesmo conhecido os levaria de volta. Não poderíamos esperar até de manhã? Perguntou ele. Não, até amanhã não, eu não quero esperar. A garota quase bateu o pé. Eu sei dirigir. Disse uma voz da multidão. Aconteceu que, enquanto o casal estava no balanço, outro conhecido chegou. Ele estava em uma motocicleta. Não vou deixar você ir com ele, Carlos agarrou sua mão. E eu vou embora, quero ir para casa, e foi a primeira briga deles. Natalie, você fica aqui, não falta muito até amanhã e vamos todos embora juntos pela manhã, não vamos discutir, ele pediu a ela. Eu disse que vou para casa hoje e vou para lá, disse a garota com firmeza. Então vá, Carlos se afastou. Natalie lhe lançou um olhar à beira da combustão. Ela se virou e caminhou orgulhosamente em direção ao homem na motocicleta. Vamos lá, disse ela. Ok, segure firme, ele respondeu. Antes do amanhecer, os desordeiros haviam se acalmado, tudo estava limpo e eles podiam ir para casa. O conhecido que os trouxe aqui ontem estava parado perto da porta. Pessoal, acho que tenho mais notícias para vocês, ele se aproximou deles. O que foi? Há algo errado? Perguntaram a ele. Sim,
Houve um acidente à noite, um motorista e um passageiro, e ele começou a lhes contar. O que houve? Carlos correu para a frente. Sim, é a garota que estava com você ontem quando eu o trouxe aqui, murmurou o jovem. Não pode ser! Gritou Carlos, e correu pela estrada. Mas o motorista rapidamente entrou no carro, alcançou-o, fez sinal para que ele entrasse e seguiram viagem. Os médicos e a polícia já estavam trabalhando no local do acidente. Partes da motocicleta estavam espalhadas por toda parte, não havia mais nada nem ninguém. Onde está todo mundo? Gritou Carlos. Onde estão os passageiros? Quem são eles? Perguntou um dos homens uniformizados. Um deles eu não conheço, e o outro é minha noiva, disse ele. Infelizmente, tenho mais notícias para vocês, os dois caíram para a morte, o homem abaixou a cabeça e foi em direção ao local onde seus colegas estavam trabalhando. Não o... Gritou o cara e caiu de joelhos na estrada. Levante-se, ajudou o motorista que o havia trazido. A culpa é toda minha, gritou o jovem. Ele estava a caminho de casa e não sabia o que fazer ou como continuar vivendo. No quarto, ele se deitou na cama e ficou olhando para o teto. Carlos, levante-se, eles vão enterrar Nathalie amanhã, disse-lhe Jack, que também estava chocado com tudo o que estava acontecendo. Sim, ele era como uma sombra. Eles dirigiram até o local onde seria realizada a despedida da garota. Carlos se aproximou, olhou para sua noiva e não conseguiu reconhecê-la. Era por causa das inscrições e das palavras dos pais de Nathalie, mas não era ela no caixão. Não, não era ela, disse o jovem, que estava chorando. Carlos, não havia nada para recolher, então eles fizeram o que puderam, disse o pai da garota. Compreensivelmente, quando tudo acabou, Carlos arrumou suas coisas, ele não queria mais estar aqui. Vamos, não sobrou muito, disse Jack a ele. Não fale, eu não queria ouvir ninguém. Tudo bem, é a sua vida, depende de você, concordou o amigo. O garoto voltou para casa e seus pais ficaram surpresos com o fato de o filho ter decidido abandonar a escola. Filho, tudo flui, tudo muda, o tempo vai passar, as feridas vão cicatrizar e você vai arruinar sua vida, disse-lhe a mãe. Não, eu já decidi tudo, meu filho não queria ouvir ninguém. Eles conversaram a tarde toda, depois decidiram que o filho tinha sua própria cabeça sobre os ombros e não o incomodaram mais. Carlos ficou em casa por alguns dias, depois voltou para a cidade onde estava estudando para pegar seus documentos. Olá, Jack estava fazendo as malas, ele estava indo para casa. Olá e adeus, disse Carlos. Você finalmente se decidiu, não é? Sim, mas não vou sair da cidade, vou estudar em outro lugar, disse ele. E onde, se isso não é segredo? Perguntou Jack. Na casa do maquiador, só que não para os vivos, mas para os mortos, disse o amigo, que parou e olhou para ele. Você está louco? Jack girou a cabeça. Talvez você tenha visto a Nathalie, não era ela que estava deitada no caixão, disse Carlos a ele. Bem, meu amigo, não estou entendendo nada, acho que você está louco, disse o amigo. Ok, pense o que quiser, mas a decisão é minha, Carlos não quis saber de nada. Espero que nossa amizade continue, eles se abraçaram. Com certeza, confirmou o jovem. Depois que os rapazes se separaram, Carlos foi se inscrever em outra escola de ensino médio. Ele tinha certeza de que estava tomando a decisão certa. Jack e Carlos não se viam há muitos anos. Eles não sabiam o que cada um deles fazia para viver, pois ambos estavam trabalhando. Jack, oi, há uma reunião da equipe médica em um evento. Oh, olá Anthony, ele viu um homem mais velho, que trabalhava como patologista no necrotério. Como você está? Sentou-se o homem com o jovem. Estou bem, assentiu o homem. E no trabalho? Anthony falou. Nada, está tudo calmo, Jack respeitou o homem. Não é tão bom para mim, suspirou o homem. E você? Sorriu o jovem, pensando em como os mortos poderiam ser perturbados. O cara que inventava os cadáveres desistiu, e agora não sei o que fazer, disse Anthony. Estou vendo, Jack balançou a cabeça. À medida que a noite avançava, não havia tempo para conversar.
Quando terminou, os médicos foram para casa. Jack se levantou de manhã, preparou um café da manhã leve, colocou uma música, foi até a janela e começou a tomar café. As palavras de Anthony sobre a necessidade de um novo funcionário lhe vieram à mente. Carlos, oi, ele ligou para um amigo que não via há algum tempo. Oh, faz muito tempo, Carlos se perguntou. Onde você está agora, na cidade? Perguntou Jack. Sim, confirmou o amigo do ensino médio. Podemos nos encontrar? Insistiu Jack. Tudo bem, vamos fazer isso hoje à noite. Eles concordaram, onde e quando se encontrariam. Os jovens chegaram à cafeteria quase ao mesmo tempo. Olá! Eles se abraçaram. Quantos anos se passaram? Eles se olharam. Sim, quem se importa? Eles entraram, sentaram-se em uma mesa e fizeram o pedido. Diga-me, qual é a emergência? Carlos olhou para seu velho amigo. Não, vamos ver tudo em ordem, perguntou Jack. O que dizer? Lembre-se, eu lhe disse que queria estudar maquiagem, então eu fui, mas por alguma razão essa profissão não está em demanda. Consegui um emprego no necrotério de um hospital, mas eles não me aceitaram, então desisti e fui trabalhar em um salão normal. Eles sempre precisam de especialistas, e eu precisava desse emprego para ganhar dinheiro. Carlos começou a contar a ele. Então você está indo bem agora? Perguntou Jack. Bem, como posso dizer, não é bom, as coisas estão indo bem, aluguei um apartamento, moro sozinho, não encontrei ninguém desde Nathalie. Ele suspirou pesadamente e abaixou a cabeça. Bem, não se preocupe, tudo vai ficar bem, disse-lhe o amigo. Carlos queria saber como estava seu velho amigo. Estranhamente, eu também estou sozinho, claro que não trabalho em um cabeleireiro, mas em um hospital. Eu me formei no ensino médio, consegui um estágio e agora estou trabalhando, disse Jack. Bem, chega de tristeza, vamos brindar ao nosso encontro. Eles beberam. Quer saber por que eu chamei aqui? Jack olhou para o amigo. Claro que perguntei logo. Carlos olhou para ele, ansioso para saber o que o amigo queria dele. Outro dia tivemos uma festa onde conheci Anthony. Ele é um homem muito legal, está na medicina há anos. Primeiro ele era cirurgião, depois se aposentou e se tornou patologista. E agora precisamos de alguém para compor o necrotério, disse Jack. Você quer me oferecer um emprego? Carlos ficou surpreso. Sim, é exatamente isso que quero lhe oferecer. Jack ainda não havia contado a ninguém, pois precisava obter o consentimento ou a recusa do amigo primeiro. Não sei, eu sou bom em cabeleireiro, pensou Carlos. Bem, por enquanto você pode sair conosco e trabalhar à tarde ou à noite, dependendo do que lhe convier no seu tempo livre, sugeriu o interlocutor para sair da situação. Ok, se você me recomendar e me levar até lá, eu provavelmente aceitarei. Já tenho uma clientela estabelecida, então posso trabalhar na estrada, disse Carlos. Então está combinado, Jack estendeu a mão para Carlos. Sim, está combinado. Eles se sentaram no café por um tempo e depois foram para casa, percebendo que teriam que se ver com mais frequência agora. Antônio, vim falar com você. No dia seguinte, um jovem chegou ao necrotério para ver um velho conhecido. Mickey, entre. Você decidiu que, depois desse acontecimento, agora temos que nos ver todos os dias? Riu o homem. Não, eu lhe trouxe o que acho que são boas notícias, sorriu o jovem médico. Diga-me, sempre fico feliz em receber boas notícias, disse o homem. Eu tenho um amigo, e começou a dizer Jack. O senhor pode garantir que ele é bom? Perguntou Anthony imediatamente. Sim, ele é formado em medicina, com 4 cursos totalmente concluídos. E então aconteceu que ele teve de se aposentar. Quando deu por si, estava treinando para ser maquiador. Ele queria fazer tudo isso no necrotério, mas eles não o aceitaram, disse o jovem. Certo, bem, traga seu amigo, vamos ver o que ele é e o que ele pode fazer, disse o homem. Tudo bem, vou fazer uma ligação e animar meu amigo. Jack voltou para seu quarto. Naquela mesma tarde, ele ligou para Carlos, contou-lhe tudo e prometeu vir no dia seguinte. Olá! Ele entrou no armazém. Oi, você deve ser o Carlos.
Um homem entrou em seu quarto. Sim, Jack me mandou até você, e você deve ser Anthony, o homem adivinhou. Sim, nós nos conhecemos, eles apertaram as mãos. Bem, você não tem medo dos visitantes daqui? Eles foram até o local onde estavam as maçãs com lençóis. Por que deveriam ter medo deles? Eles não vão fazer nada com eles, eles deveriam ter medo dos vivos, sorriu Carlos. Eles continuaram com seu trabalho. Carlos foi para uma sala separada que havia sido reservada para ele. Ele puxou o lençol para trás e havia uma garota deitada à sua frente. Ele não sabia do que ela havia morrido, mas seu rosto estava congelado em uma careta de medo ou raiva. Carlos fez uma pequena massagem com as mãos para relaxar os músculos dela e depois começou a fazer o que tinha que fazer. Quando tudo estava pronto, ele chamou Anthony. O que foi? Respondeu o homem. Você poderia vir aqui por um momento? Carlos queria que o homem apreciasse seu trabalho. Quando Anthony ficou ao lado de Carlos, ele puxou o lençol para trás e o patologista nem se mexeu. O que há de errado com você? Ele olhou para ele. Carlos, Jesus, o que você fez? Ele não conseguia acreditar em seus olhos. O que há de errado com você? O jovem estava assustado. Pelo contrário, é exatamente como você fez, olhe para ela, é como se ela tivesse adormecido, ninguém acreditaria que havia uma pessoa morta no caixão. Ele olhou para o trabalhador como se tivesse feito algo errado. Bem, obrigado, nunca fui elogiado dessa forma antes. Riu o rapaz. Não, não é só você e eu que temos que ver isso. Ele chamou Jack e outros médicos e quando eles vieram e viram o que Pasha tinha feito, assim como Anthony, todos ficaram chocados. Com certeza vamos contratá-lo, disse-lhe seu futuro empregador. Carlos agora tinha um emprego permanente. Dito isso, toda vez que ele se maquiava, lembrava-se de Nathalie. Bem, como estamos indo hoje? Anthony entrava toda vez e cumprimentava Carlos. Ele gostava muito do cara. Ele não só era muito inteligente e sabia muito sobre medicina, como também fazia seu trabalho com perfeição. Agora, com o passar do tempo, as pessoas começaram a conhecer esse mestre, e todos queriam que seus parentes fizessem a maquiagem de Carlos. Principalmente se o corpo fosse depois de um acidente, incêndio, afogamento, ou seja, quando a pele estava completamente destruída. E Carlos tentou. Agora ele estava verificando com os parentes quem precisava de extensões de cílios, quem precisava de uma manicure, quem precisava de uma pedicure. Alguns não precisavam de nada, apenas um pouco de maquiagem no rosto. Nunca pensei que haveria uma fila ou um horário marcado na funerária, disse o homem mais velho a Carlos. Para ser sincero, nem eu. Carlos gostava de trabalhar aqui. Era calmo, ninguém atrapalhava, tudo era tranquilo. Ele conversava com Jack com mais frequência agora. Eles saíam juntos, iam a cafés, a restaurantes. Um dia, levaram uma jovem para o hospital. Ela estava perdendo muito sangue. Por mais que os médicos tentassem, não conseguiam salvá-la. Naturalmente, ela foi parar no necrotério. Cada um fazia o que queria lá e, quando a menina chegou à mesa de Carlos, ele ficou chocado, pois ela era tão jovem e bonita que não se pode morrer nessa idade. Carlos começou a trabalhar. Nesse momento, Anthony entrou em sua direção. Olá, Carlos o cumprimentou. Já nos cumprimentamos hoje, ele riu. Bem, por que não o cumprimento novamente hoje? O jovem deu de ombros. Você quer prepará-la para o funeral? Perguntou o homem. Bem, sim, Carlos assentiu. Acho que não devemos fazer isso, ela não tem ninguém, nenhum parente, nenhum conhecido, por mais que liguemos e procuremos, não há ninguém, disse o velho médico. Olhe para ela, que rosto delicado ela tem, que traços delicados, disse Carlos sobre ela, como se ela estivesse viva. Bem, se você só quer fazer isso por si mesmo, faça, mas saiba que se você a enterrar como abandonada, será apenas isso, em um caixão fechado, ninguém a verá, disse o homem e saiu dali. Agora Carlos olhava para essa moça e imaginava sua Nathalie. Ela era tão bonita quanto ela, e se ele tivesse trabalhado naquela funerária onde faziam a maquiagem da moça, tenho certeza de que ele a teria deixado tão bonita quanto ela. Primeiro, ela decidiu prender o cabelo para que não a atrapalhasse na hora de fazer a maquiagem.
Enquanto Carlos fazia isso, ele puxou o cabelo dela um pouco para perto da orelha e o puxou para trás. A orelha estava preta, mas não era uma ferida ou algo do gênero, era um sinal. Sim, por um lado era assustador, mas por outro lado era incomum. Ele fez isso e, quando terminou, ligou de volta para Anthony. Veja, Carlos estava muito orgulhoso de seu trabalho. A garota, de fato, como se tivesse acabado de cobrir os olhos, deitou-se para descansar. Jesus, Carlos, você está me assustando se eles estão deitados aqui, azuis, meio congelados, meio pretos. Eu sei que eles estão mortos, não tenho medo deles, mas quando olho para eles depois de seu trabalho, fico com medo. E se a enterrarmos agora e ela estiver viva? Claro, ele riu, mas ao mesmo tempo não era motivo de piada. Diga-me, quando eles a enterrarão? Perguntou Carlos. Eu nem sei, você tem que perguntar para os outros, Anthony deu de ombros. Ok, quero levar o corpo e enterrá-lo eu mesmo, ele compartilhou com o homem e depois de ser informado onde deveria ir, ele foi até lá, contou a eles e escreveu uma declaração. Ele teve que pagar outra pequena multa, mas o jovem não queria desistir de sua decisão. Cansado, ele foi para casa. Hoje ele tinha mais 2 pedidos, então planejou tudo para daqui a alguns dias. Quando os clientes chegaram, é claro que eles não sabiam o que o jovem fazia além desse trabalho, que era embelezar as pessoas. Eles o agradeciam porque, se ele podia embelezar os mortos, por que não podia fazer o mesmo com os vivos, pois funcionava ainda melhor. Seu telefone tocou. Era a mamãe. Oi filho, você não tem ligado ou escrito ultimamente, seu pai e eu sentimos sua falta, disse ela. Mamãe, eu já consegui um novo emprego, só não queria lhe contar, é claro, tenho certeza de que irei, verei você, tudo ficará bem, ela prometeu a ele. Não, querido, pare de nos fazer promessas, meu pai e eu já fizemos as malas e planejamos uma viagem para vê-lo, ela disse a ele. E quando vocês planejaram isso? Perguntou Carlos. Amanhã, respondeu sua mãe. Amanhã. Ela não entendeu. Por quê? Você não está nos esperando ou não quer nos ver? Mallory duvidava que seu filho quisesse que eles viessem. Não, claro que não, como assim? Venham, eu espero por vocês, disse ele e olhou ao redor do quarto, que era um quarto de solteiro. Depois que os convidados o deixaram, Carlos começou a fazer uma faxina geral. Tudo tinha que ser lavado, espanado, as roupas tinham que ser recolhidas, a roupa suja tinha que ser lavada. Ele estava pronto para a chegada de seus pais. O garoto ligou para a mãe e perguntou a que horas eles chegariam. Ele poderia ir até a estação de trem para encontrá-los, mas a mulher lhe disse que eles chegariam sozinhos. Assim, ele foi trabalhar em paz e sabia que, à tarde, voltaria para casa e eles estariam lá, seus amados pai e mãe. Hoje não havia muitos que precisavam de uma maquiagem de despedida, mas mesmo assim o homem estava um pouco exausto, dirigindo cansado para casa. Ele entrou na entrada da garagem, olhou para as janelas e viu que havia luzes acesas. Sua mãe e seu pai tinham as chaves há muito tempo, quando vieram visitá-lo pela primeira vez, ele as havia deixado com eles. Agora Carlos entrou em seu apartamento e ficou impressionado com os cheiros. O cheiro era de tortas e algo delicioso. Era um cheiro divino que Carlos não sentia há meses. Ele entrou na sala onde seus pais estavam sentados. Carlos, sua mãe correu até ele e lhe deu um abraço. Oi, ela sorriu. Como você está? Perguntou ela. Estou muito bem, e você? Disse ele. Não mude de assunto, meu pai e eu estamos bem, trabalhamos, ainda temos dinheiro, o apartamento está bem. O que poderia ter mudado conosco, mas como você está? A mãe estava curiosa para saber o que estava acontecendo na vida do filho. Tem um novo emprego, ele olhou para ela. Ah, eu conheço seus empregos, onde você está trabalhando mesmo? Ela olhou e esperou por uma resposta. Quando, pela primeira vez, o rapaz disse à mãe que iria trabalhar em um salão de beleza, ela ficou muito surpresa, pois raramente ouvia falar que homens trabalhavam fazendo cabelo, manicure, pedicure e maquiagem para mulheres. No início, o pai não conversou com o filho, achando que ele havia mudado de orientação após o estresse e a perda da noiva.
Mas agora, assim que se acostumam com ele trabalhando em algum lugar, o filho muda de profissão. Se eu lhe contar agora, não se assuste, disse Carlos. Escute, depois que você me disse que trabalha em um salão de beleza, não tenho medo de nada, respondeu o pai. Agora eu trabalho em um necrotério, disse o jovem. O que? Você voltou para a medicina? Eles não entenderam. Bem, você poderia dizer que sim, Carlos evitou responder. Vamos, conte-me mais, disse Mallory e sentou-se em frente ao filho. Ou talvez possamos ir para a cozinha e, enquanto tomamos chá, comemos e tudo mais, eu lhe contarei o que aconteceu em minha vida. Carlos já estava exausto de fome, dos cheiros que persistiam no apartamento. Claro, vamos lá, sua mãe sorriu. Eles foram para a cozinha, sentaram-se à mesa e a mulher começou a preparar os pratos para o filho e o marido. Ela havia se esforçado muito hoje, então sabia que tudo estaria delicioso. Carlos revirou os olhos enquanto comia. Coma, 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 vamos lá, e me conte sobre isso. Por que você faz suas histórias em segredo sobre seu trabalho? A mulher sentou-se e admirou o que seu filho havia se tornado. Então, sabe, eu estava trabalhando como maquiador, e então Jack me ligou e ele contou como conseguiu o emprego e como seu trabalho é apreciado agora. Filho, você não está com medo? Perguntou a mãe dele. Por que eu teria medo? Claro que não, disse ele. Oh, eu não sei, trabalhar com pessoas mortas me assusta muito, a mulher balançou a cabeça. Quer que eu lhe mostre fotos das que eu já pintei? Perguntou o filho à mãe. Bem, se você tem algo para mostrar e realmente vale a pena, então claro, vá em frente, disse ela. O jovem mostrou algumas fotos em seu celular. A mãe e o pai também ficaram impressionados com o fato de que, de fato, aquelas pessoas mortas não pareciam mortas. Eles o elogiaram. O jantar continuou. E sabe de uma coisa, eu só entrei nessa profissão por causa da Natalie, porque quando a trouxeram, ela não se parecia em nada com ela. E então, recentemente, trouxeram uma garota, seu nome é Betty, e ela é tão jovem, tão bonita, e foi embora com essa idade. Não sei porquê, mas fiz uma maquiagem de despedida para ela, embora não fosse necessário. Eles me disseram que ela era uma abandonada, que a enterrariam assim. Mamãe, papai, não pensem que sou louca. Decidi aceitar essa missão e enterrar a garota. Ela olhou para seus pais. Por que você decidiu fazer isso de repente? Seu pai olhou para ele. Sim, claro, nós entendemos que é uma boa ação e que você pode colocar um pouco mais no seu karma, mas você sabe quanto custam os funerais hoje em dia? Perguntou a mãe. Mamãe, ela me lembrava tanto a Natalie, não na aparência, mas na juventude, na beleza e em tudo mais, que eu não conseguia parar, continuou Carlos. Ela agora estava de costas para a janela, olhando para um ponto, com lágrimas nos olhos. Entendo, não estamos julgando você, faça o que achar melhor. Minha mãe sabia desde pequena que era melhor não discutir com Carlos, se ele tinha algo em mente, isso não poderia afetar sua decisão. Vocês estarão aqui nesses dias? Ela perguntou. Claro que sim, não viemos só por um dia, disse mamãe. Então vocês vão me ajudar, disse ele. Claro que sim, filho, nem pense nisso, prometeu-lhe a mãe. Então ela se levantou da cadeira e começou a servir o chá. Ah, sim, você sabe por que se eu não me lembro dessa garota? O garoto olhou para a mulher. E por quê? Mallory olhou para o filho e não podia acreditar que eles estavam falando de pessoas mortas. Ela tinha um sinal peculiar na orelha, como se fosse preto, não sei se foi congelado ou queimado ou algo assim, mas era realmente um sinal. Lembrou-se e passou o dedo pela mesa, mostrando o que era. Mas o que? Sua mãe olhou para ele. O que eu disse? Carlos não entendeu. Diga-me novamente, que tipo de verruga era? Perguntou ela. Bem, eu já lhe disse, é como uma orelha queimada na borda. Mesmo quando eu tirei o cabelo pela primeira vez, fiquei assustado, e então percebi que era realmente uma verruga. Ele explicou à sua mãe novamente. Podemos ir ao necrotério agora mesmo e dar uma olhada nisso? Mallory estava muito preocupada, examinando a xícara em suas mãos, depois começou a colocar açúcar no chá, mexendo.
Ela se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro. Mallory, o que está acontecendo? Seu marido se aproximou dela. Anthony, vou lhe contar tudo mais tarde, por favor, vamos lá, a mulher implorou aos seus homens. Mas já é tarde demais, disse Carlos, vamos amanhã de manhã, eu vou trabalhar e você vai comigo. Tudo bem, eu concordo em ir amanhã, mas não sei se vou viver para vê-lo ou não, disse a mulher calmamente. Mamãe, me explique o que aconteceu, ninguém entendeu nada, só a Mallory. Ela estava correndo de um canto para outro. Ela estava lavando a louça, ou tirando o pó, ou mexendo alguma coisa na panela, embora nada estivesse fervendo, apenas parada sobre o fogão. Meus queridos, acreditem em mim, vou lhes contar tudo, tudo, mas só depois de ver essa garota, disse ele. Filho, vamos até a varanda, vamos conversar, chamou o pai do jovem. Eles foram para a varanda e se olharam. Pai, o que há de errado com a mamãe? Perguntou Carlos. Quem sabe, eu nunca a vi assim, e ela nunca me disse nada sobre isso, disse Harry, e era verdade. Tudo bem, vamos esperar até amanhã, se ela disser que vai me contar depois, talvez conte. Carlos deu de ombros. Eles voltaram para o quarto e agora todos estavam se preparando para dormir. Carlos ouviu um barulho no corredor e olhou para fora. Sua mãe estava se vestindo. Onde você está indo? Posso sair para tomar um pouco de ar fresco? Disse ela, abriu a porta e saiu. Quer que eu vá com você? Perguntou o filho. Não, vou me sentar em um banco perto da entrada, vou me sentir melhor e voltarei lá para cima. Hoje, com uma mulher que sempre foi calma, sensata, gentil, aconteceu algo que ninguém conseguia entender. Ela saiu como havia dito, sentou-se em um banco por alguns minutos e voltou para casa. Carlos ouviu o sofá ranger. Sua mãe estava se revirando na cama e tinha ficado acordada a noite toda. De manhã, ele viu as olheiras e o rosto cansado. Mamãe, você não dormiu? Ele perguntou. Como você vai dormir aqui? Vamos logo, se arrume, vamos para o seu trabalho. Ela apressou o filho. Eles chegaram ao local onde o jovem trabalhava. A princípio, Anthony não queria deixá-los entrar todos juntos, mas quando Carlos lhe explicou qual era o problema, ele, como todos os outros, não entendeu nada, deu de ombros e deixou apenas Mallory entrar. Ele mesmo a deixou entrar, a jovem que Carlos estava deixando linda. Eles entraram, ele puxou o lençol para trás e a mulher começou a chorar. Você a conhecia? Anthony perguntou à mãe de seu parceiro. Não sei, mas acho que sim, ela murmurou. Naquele momento, Carlos entrou no prédio. Ele estava atrás de sua mãe e ouviu essas palavras. Mãe, como você pôde conhecê-la? Vocês moravam em cidades diferentes, ela é jovem, ele disse, e não entendeu nada. Então agora vamos voltar para casa, e eu vou lhe contar tudo. Minha mãe foi até ele e o abraçou. Ele estava chorando cada vez mais. Então, vocês vão me ajudar com o funeral? Ele perguntou aos pais quando eles estavam do lado de fora. Sim, claro, mesmo que seja um completo estranho, nós vamos enterrar essa garota, disse Mallory. Ok, é isso, casa? Harry olhou para sua esposa. Sim, Carlos, você vem com a gente? A mãe esperava que ele fosse agora, porque precisava contar a ele sua história. Não, tenho trabalho a fazer, mas logo estarei aí, prometeu aos pais. Ok, vamos esperar por você. A mãe olhou para o filho como se algo tivesse acontecido em sua família. Eles voltaram para casa. Carlos voltou para o depósito. Anthony já estava esperando por ele. O que está acontecendo? Ele perguntou. Eu mesmo não sei, Carlos balançou a cabeça. Pela reação de sua mãe, você pensaria que ela encontrou a filha, disse o patologista. Prometa que vai nos contar tudo quando chegarmos em casa. Se não for muito grave, eu lhe contarei tudo, prometeu o jovem colega. Tudo bem, não se atrase, parece que não há ninguém em casa hoje, vá para casa, fique com seus pais, lembre-se de que você tem um funeral amanhã, ele piscou. Tudo bem, hoje eu pago tudo, amanhã vamos buscar o corpo, o cara prometeu a ele. Ele saiu do prédio.
No começo, ele queria ligar para Jack e contar o que estava acontecendo, mas depois pensou, por que introduzir a intriga agora, se mais tarde ele poderia contar tudo do começo ao fim, e ele chegou em casa. Sua mãe e seu pai estavam sentados na sala de estar. Na mesa de centro havia um bule de porcelana com água fervente e xícaras ao redor. Era evidente que sua mãe estava se preparando para uma conversa séria. Charles tirou o paletó, pendurou-o no corredor e sentou-se à mesa com os outros. Meus queridos, eu nunca contei essa história porque não queria me lembrar. Não só não queria me lembrar, mas também não queria trazer à tona todo o passado que tive, começou Mallory. Mamãe, podemos ir direto ao ponto, Carlos olhou para ela. Não, eu quero ir direto ao ponto, disse ela. Ok, estamos ouvindo, a família concordou. Eu nasci em uma família normal, tinha um pai e uma mãe. Não sei, mas acho que eles me amavam. Quero dizer, como você pode não amar seu filho? 3 anos depois, minha irmãzinha nasceu e Mallory começou a me contar. Nossa, Carlos, sabe, mesmo eu não conhecendo essa história, há muito tempo sua mãe me prometeu que iria me contar sobre seus pais, sobre a vida no orfanato. Mas isso seria algum tempo depois. Nem eu acredito que fui capaz de esperar tantos anos para descobrir, disse meu pai, não com pesar, mas com surpresa. Bem, o que aconteceu depois, seu filho se apressou em dizer, porque não podia tolerar que sua mãe continuasse a conversa. Não sei o que meu pai fez, porque quando éramos muito jovens ele fez alguma coisa, eles o colocaram na cadeia, e depois só minha mãe recebeu uma carta dizendo que meu pai tinha sido esfaqueado lá. Depois, o coração de sua mãe falhou, ela morreu, e acabamos sendo só nós 3, eu, minha mãe e minha irmã, e Mallory tirou um lenço do bolso e enxugou os olhos. Bem, não vamos nos molhar aqui, disse-lhe o marido. Você não sabe como essa história é difícil para mim. Eu nem me lembrei dela para não chorar. E agora tenho que contá-la, respondeu a mulher. Então, o que aconteceu? Harry assentiu com a cabeça. E então eu fui para a escola e, quando estávamos na 2ª série, nossa professora nos ofereceu para nos levar a uma cidade vizinha para uma excursão, disse Mallory, e as lágrimas rolaram de seus olhos como água de uma torneira, elas não conseguiam parar. Mamãe, talvez você não queira contar essa história, talvez precise de um pouco de valeriana? Perguntou Carlos e sentou-se mais perto dela. Sim, valerianca você pode, mas a história para me contar você precisa contar. Eles esperaram até que o jovem fosse até a cozinha, diluísse tudo em um copo, trouxesse de volta, entregasse à mãe e só então continuasse. Falando, os olhos de sua família olharam para ela. Não sei como aconteceu, mas minha mãe convenceu a professora a levar Maria, minha irmãzinha, também. Lembro-me de que a professora estava chorando, não queria vir conosco porque tinha medo de que houvesse tantas crianças pequenas com ela. Para acalmá-la, eles lhe deram 2 pais para ajudá-la. Então fomos. Tudo foi interessante. Quando chegamos, eles mal conseguiam nos pegar, estávamos espalhados em diferentes direções, não nos comportamos muito bem, é compreensível, crianças pequenas, o que eles queriam de nós, e Mallory soluçou novamente, de modo que nem o homem nem o filho queriam ouvir essa história. Eles sentiram pena da mulher, viram como ela estava se sentindo mal. Mamãe, vamos continuar amanhã, podemos ver que a senhora está muito mal, Carlos temia por ela. Não, eu quero contar tudo agora, insistiu a mulher. Ok, estamos ouvindo, os homens assentiram novamente. E assim, quando estávamos na turnê, tudo estava indo bem. Sentei-me no ônibus e fiz uma trança no cabelo da minha irmã mais nova. Ela tinha cabelo branco. Eu trançava tranças dos 2 lados e laços vermelhos embaixo, disse Mallory com carinho. Bem, seu marido e seu filho ouviam atentamente. Descemos do ônibus, estávamos no mercado ou na estação de trem, não me lembro agora. Todos se espalharam em diferentes direções. Os educadores e os pais tentaram nos alcançar, mas não conseguiram. E então, quando entramos no ônibus, vi que Maria não estava em lugar nenhum e ela estava soluçando novamente. Então, o que você fez? Harry ficou assustado. Eu sabia mais ou menos sobre o que seria a história a seguir. Corri para nossa professora e disse a ela que minha irmãzinha não estava conosco.
Mas, naquele momento, 2 outros meninos fugiram. Seus pais estavam procurando por eles, e a professora também dedicou todas as suas energias para encontrar seus 2 alunos. Percebi que Maria não se importava naquele momento. Quando desci do ônibus, vi ciganos andando por ali. Imediatamente pensei na coisa mais assustadora: as mesmas crianças na infância têm medo de serem roubadas por ciganos. Então pensei que ela havia sido roubada por ciganos. Voltei para falar com o professor, mas ninguém quis me ouvir. Quando encontraram as crianças, viemos e encontramos 2 homens de uniforme. Eles eram da polícia. Eles me disseram para deixar um depoimento para eles, e Mallory começou a falar muito rápido porque estava muito preocupada. Uau, uma história, murmurou o filho. Mamãe olhou para Carlos. Sim, eu era pequeno na época e não entendia muito, mas vi que a professora estava escrevendo algumas declarações e os pais estavam assinando. Todas as outras crianças estavam esperando o ônibus. Chorei, liguei para Maria, esperando que ela voltasse, mas ela nunca veio. Quando chegamos em casa, eu chorei o caminho todo e a mulher parou de falar e começou a soluçar, aparentemente lembrando-se do dia em que tudo aconteceu. Mamãe, não, Carlos a abraçou. Eu entendo tudo, já me conformei há muito tempo, mas ainda assim, quando vejo meninas com tranças brancas, não consigo me perdoar pelo que aconteceu naquela época. Ela continuou chorando. Ok, Carlos, deixe em paz, o que aconteceu depois? Meu marido se aproximou, ele queria ouvir o resto. E então chegamos à escola. Todos os outros pais estavam lá, inclusive minha mãe. Quando desci do ônibus sozinha, ela correu até a professora e perguntou onde estava minha irmã, que baixou os olhos. É claro que eles contaram a minha mãe, que correu para o diretor da escola para resolver a situação. Eles escreveram uma declaração e houve várias reclamações. No final, nossa professora foi demitida da escola. Mas o pior foi. Ela olhou para o filho e o marido. O que foi? Perguntaram eles, embora já tivessem adivinhado. Maria ainda não havia encontrado. Mallory estava chorando à mesa, seu filho e seu marido a consolavam da melhor maneira possível. Ela se levantou e saiu para o corredor. Isso é tudo, ou há mais alguma coisa que queira nos contar? Harry olhou para ela. Então, quando Carlos disse que queria ir para a aldeia onde minha irmã se perdeu, eu não consegui superar isso por um longo tempo, mas consegui. E agora? E ela parou de falar e começou a chorar muito novamente. E agora o quê? Esse foi o momento mais importante da história que os homens queriam ouvir. Você falou sobre essa garota, sobre o sinal na orelha, e ela murmurou. Não estou entendendo, e Carlos balançou a cabeça. Agora, e Mallory se levantou da poltrona, foi até o corredor, tirou a bolsa e tirou um pacote do forro. Era um jornal velho. Ela o desdobrou, havia uma pequena foto de uma garotinha rindo e olhando para sua irmã. Veja, essa sou eu e essa é a Maria, ela olhou para Carlos. Não podia ser, apesar de a foto ser em preto e branco, ele podia ver aquela orelha preta, que era a mesma da menina no necrotério. Você entende agora por que ela estava tão histérica? Ela olhava para seus homens favoritos. Mas há coincidências na vida, talvez alguém tenha a mesma verruga, sugeriu o filho. Carlos, querido, por favor, e sua mãe começou a implorar, mas ele não entendia o que ela queria dizer. Veja, ela apontou para o mesmo jornal onde estavam as fotos, havia um pedacinho de cabelo. O que ele tem a ver com isso? Ele não entendeu. Vamos fazer um teste, e Mallory ficou em silêncio novamente. Bem, você sabe que ela não é sua irmã, não sabe? Disse Harry. Claro que sei que ela não é minha irmã, mas talvez ela seja filha dele, disse Mallory com esperança na voz. Tudo bem, não é muito difícil de fazer, respondeu Carlos. Ele pegou o jornal, embrulhou tudo e o guardou. Não podemos esperar até amanhã? Perguntou a mulher. O que você acha? Você acha que alguém vai se levantar durante a noite e começar a testar? Carlos sorriu com satisfação. Ok,
Mallory, acho que isso pode esperar mais algumas horas, é melhor você me contar o que aconteceu depois. Harry se sentou no sofá e pegou a mão da esposa. Nada de bom aconteceu em seguida. Quando Maria não pôde ser encontrada, o coração de minha mãe falhou, eles me colocaram em um orfanato, e foi lá que fui criada desde então, disse ela, sentada ali, com as mãos entrelaçadas, balançando para frente e para trás. Sim, foi difícil para você, Harry sentiu pena dela. Quando eu era pequena, só me lembrava do incidente, e depois comecei a procurá-la, ela continuava falando e chorando, Mallory. E daí? Os pais estavam na sala, e Carlos chamou Jack. Oi, você sabe, temos uma história tão familiar e ele não entrou em detalhes, apenas disse que quando terminasse, contaria a ele. Y. Até agora, meu amigo não entendeu nada. Olha, você pode ajudar na perícia? Carlos aguardou sua resposta. Claro, se está tudo aí, por que não ajudar? Ele estava disposto a atender ao pedido. Então eles concordaram, se despediram e Carlos foi contar tudo aos pais. Quando a noite caiu, a mãe, o pai e o filho ainda estavam sentados à mesa. Era inacreditável que uma história como essa tivesse acontecido na família deles. Certo, filho, essas marcas de nascença não acontecem por acaso, é por isso que são chamadas assim, disse a mulher em lágrimas. Sim, mas ainda temos que checar tudo, amanhã eu vou trabalhar, vou fazer tudo, depois vou descobrir onde essa Beth morava e talvez possamos descobrir algo sobre ela. Carlos contou seus planos para o dia seguinte. Tudo bem, os pais assentiram, praticamente em uníssono. Já imaginou se ela for filha da minha irmã? A mãe olhou para Carlos. Sabe, eu sempre espero alguma coisa, nunca penso em coisas boas, para que, se der errado, eu não fique chateado, disse Carlos. A senhora sabe que eu parei de ter essa esperança há muito tempo, mas agora que ela existe, por que não pensar nisso? Tudo bem, não vou fazer você mudar de ideia, vamos para a cama, amanhã faremos tudo, vai ficar claro depois de um tempo. O jovem agora pensava que amanhã seria um dia difícil, também o funeral, e o filho desejou boa noite à mãe e ao pai e foi para a cama para descansar pelo menos um pouco. Ele ouviu que um homem e uma mulher também estavam indo para a cama. Todos pareciam ter se acalmado. Mamãe havia tomado tanto sedativo que não precisou ser persuadida a ir para a cama agora. Bom dia, o jovem acordou de manhã. Oi, a mãe já estava na cozinha, preparando alguma coisa. Por que está acordado tão cedo? Deveria estar descansando, disse o filho. Não consigo dormir com tudo isso acontecendo ao meu redor, disse a mulher. Carlos estava com medo de que ela começasse a chorar novamente. Vou trabalhar, ele bebeu café e tomou o café da manhã, meu jovem. Boa sorte, ligue para nós quando precisar, disse ela, pois sabia que Nina seria enterrada hoje. Carlos começou a trabalhar, entregou a Jack tudo o que haviam conversado ontem e depois procurou os documentos da garota. A primeira coisa que fizeram foi dirigir até o cemitério, onde o corpo da garota já havia sido entregue pela funerária. Nativa de despedida, Mallory se aproximou dela enquanto ela se despedia. Talvez ela ainda não fosse dela, pois seu marido a agarrou pelo cotovelo. Mesmo assim, Mallory não conseguia descansar. Depois do cemitério, os pais dela foram para casa e Charles voltou ao trabalho, pois tinha mais a aprender. Ele verificou os documentos de Beth, descobriu onde ela morava antes do terrível acontecimento e ligou para Jack. Cara, você pode me ajudar, eu faria tudo sozinho, mas não posso, é muito difícil, ele perguntou. Claro, o que você precisa fazer? Ele estava sempre disposto a ajudar. Deixa, vou lhe contar tudo, pediu Carlos. Quando o parceiro saiu, foram para o endereço que Pachá tinha, no caminho ele contou tudo para o amigo. Nossa, será que isso acontece na vida? Ele olhou para o amigo surpreso. E você achava que isso só acontecia nos filmes? Riu o jovem. E o que sua mãe deixou quieto por tanto tempo, agora tem de tudo, internet, programas diferentes. O jovem ficou surpreso. Não sei, sinceramente, Carlos balançou a cabeça, já estava pensando nisso. Eles encontraram a casa indicada nos documentos e subiram para o apartamento. Naturalmente, não ligaram para o apartamento de Beth, pois sabiam que ninguém abriria a porta, mas os vizinhos poderiam saber de alguma coisa.
Quem está aí? Eles ouviram a voz de uma mulher atrás da porta. Abra a porta, por favor, precisamos falar com você sobre os vizinhos, disse Carlos em voz alta. Quem está aí? Uma mulher mais velha abriu a porta. É a Nina, do apartamento ao lado, disse o jovem. Entrem, ela deixou Carlos e Jack entrarem. Você não tem medo de deixar dois estranhos entrarem em casa? Perguntou Jack. Não estou com medo agora, sorriu a mulher. Bem, obrigado por abrir a porta, gostaríamos de ter notícias dela, disse Carlos, e nesse momento seu telefone tocou. Ele pegou o telefone e saiu para o corredor, era sua mãe. Alô, o que você quer? Ele respondeu rapidamente. Onde você está? Perguntou a mulher. Chegamos ao lugar onde Beth morava, estamos falando com os vizinhos, disse Carlos rapidamente. Ele viu que Jack já havia começado a falar com o vizinho, ele não queria perder nada. Nos dê o endereço, estamos a caminho, a mulher implorou. Carlos não escondeu nada, disse o nome da rua, da casa e do apartamento, pediu a Kate que não dissesse nada ainda, que esperasse pela mulher. Ele começou a fazer chá e a tirar coisas dos armários. Diga-me, quem era Beth para você? Perguntou minha avó, a propósito. Ainda não sabemos, disse Carlos tristemente, e houve uma batida na porta. Era Mallory. Olá, entrem, um jovem abriu a porta. Harry e Mallory entraram na cozinha e se sentaram com todos os outros à mesa. Kate não entendia o que essas pessoas queriam, ou por que estavam sentadas em seu apartamento tomando chá. O que aconteceu com Beth? Carlos finalmente perguntou a ela. Oh, Beth era uma mulher perdida, a mulher acenou com a mão. Podemos ir em ordem? Perguntou Harry, pois percebeu que estava prestes a ouvir outra história incompreensível. Ela veio até nós há cerca de 5 anos, pequena, magra, alugou um apartamento. Então ela começou e a proprietária parou de falar. O que começou a acontecer? Mallory não aguentava mais. Ela começou a ficar com homens, depois com um, depois com outro, e descobriu-se que seu marido estava preso, então ela voltou. Depois de alguns meses, notou-se que a barriga da menina estava crescendo e o marido dela desapareceu novamente, disse Kate com entusiasmo. Então a Beth tem um bebê? Perguntou Mallory, e levantou-se da mesa. Sim, ela tem um bebê, acenou afirmativamente com a cabeça. Onde ele está? Foi somente quando ela fez essa pergunta que percebeu que a mulher havia feito uma pergunta estúpida. Portanto, tinha que estar em ordem. Assim, mesmo com a barriga, Cacali não parou de ir vê-la. Um dia, ouvi uma criança gemendo, fui, chamei, ninguém abriu, pensei, talvez parecesse. Mas não, à noite, o uivo aumentou tanto que ficou claro que a criança estava em casa e a mãe não, continuou a mulher. E o que aconteceu depois? Jack também estava curioso. Chamaram a polícia, eles vieram, começaram a arrombar as portas, a criança gritava como louca, continuou a avó. Y. Eu não podia esperar que os convidados contassem uma história coerente. E foi isso, abriram, e a Betty na cozinha deitada, toda ensanguentada, a criança no quarto no chão, chorando, suspirou a mulher. Agora tudo se encaixa, disse Carlos em voz baixa. Foi ele quem falou sobre o motivo de ela ter perdido tanto sangue e não ter podido ser salva, só que o tempo estava se esgotando. Você sabe para onde eles foram levados? Mallory perguntou calmamente. Espere, se eles a levaram para o nosso departamento, então a garota deveria ter sido examinada lá, Jack tomou a palavra. Então por que estamos sentados aqui? Vamos com você, Mallory se levantou da mesa. E por que ir? Você pode simplesmente ligar, o jovem tirou o celular do bolso. Tudo bem, concordou Mallory. Ela não era muito velha, mas agora estava tão preocupada que os outros pensaram que ela estava prestes a desmaiar. Você tem algum sedativo? Perguntou Carlos a Kate. Sim, imediatamente, ela abriu o armário e começou a tirar alguns frascos. Naquele momento, Jack ligou para o hospital. Ele perguntou quem havia admitido a menina, quem havia examinado o bebê e para onde eles poderiam levá-lo em seguida.
Descobriu-se que, inicialmente, eles haviam levado o bebê para um lar de bebês e que o distribuiriam mais tarde. Aqui vamos nós, Mallory não ia desistir. Mamãe, talvez devêssemos esperar pelo teste de DNA e, se ele confirmar que eles eram parentes, então vamos em frente. No momento, estamos apenas ferindo os sentimentos da garota. A propósito, quantos anos ela tem? Ele olhou para a proprietária. Sim, cerca de 3 ou 4 anos, não mais do que isso, respondeu ela. Tudo está claro, os convidados se reuniram e deixaram o apartamento. Agora eles estavam no carro, a caminho de casa. Mallory estava chorando. Bem, por que você está criando catarro de novo? Ela pegou o marido pela mão. Harry, tenho que ir trabalhar daqui a 2 dias, o que significa que não posso estar aqui. O Carlos vai ter que fazer tudo sozinho e não parece estar muito ansioso para isso, disse a esposa. Tudo bem, todos se acalmem, está tudo bem, agora vamos esperar o teste de DNA, se realmente for confirmado que ela é a mãe, seus parentes, então iremos ao mesmo orfanato, cujo endereço temos e perguntaremos onde a menina foi distribuída, disse o jovem calmamente. Bem, e depois? Perguntou ela. Bem, e o que vem a seguir? Depois disso faremos uma análise da menina e de você, e se você novamente confirmar que são parentes, então tudo fica a seu critério, e Carlos não conseguia entender por que sua mãe não o compreendia. Tudo bem, eu concordo, mas o tempo passa muito devagar, uma lágrima rolou em seus olhos. Tudo, pai, por favor, faça a mamãe feliz, Carlos olhou para o pai. Claro que vou tentar, farei o possível, mas depois de tantos anos, tantos segredos são revelados, não sei nem como ela vai sobreviver e dormir, respondeu o pai com sinceridade. Quando chegaram em casa, todos estavam em silêncio. Mamãe, diga-me, o que você acha? Seu filho se sentou ao lado dela. O que eu vou pensar, se ela é minha sobrinha neta? Disse a mulher. E daí, vamos tirá-la do orfanato? Carlos percebeu que estava fazendo uma pergunta estúpida, mas não pôde deixar de fazê-la. O que a senhora acha? A mãe franziu os lábios. Não sei o que eu faria, respondeu o jovem. Bem, e eu vou dizer a ela que com certeza vou tirar essa menina do orfanato. Você pode imaginar há quanto tempo estou procurando minha irmã e agora vou encontrar a neta dela e ficar com ela? Disse ela. Não. Você está fazendo a coisa certa, só não conhecemos a árvore genealógica dela, respondeu Carlos. O mais importante é que, se descobrirmos que ela é neta da minha irmã, não me importo com o resto. O garoto percebeu que não podia discutir com a mãe. O que ela tem em sua cabeça agora, ela fará. O que significava que tudo o que restava fazer era esperar mais alguns dias. Os pais dela estavam de visita. Depois disso, eles fizeram as malas e foram para casa. Carlos continuou a trabalhar. Ele veio trabalhar pela manhã, como de costume, e se reuniu com Anthony. Você vai me contar sua história? Perguntou o homem. Por que não? Respondeu ele. Bem. Ele esperou que Carlos começasse sua história. Você não tem ideia do que vou lhe contar, e ele foi a segunda pessoa, depois de Jack, a quem ele contou a história. Parecia algo saído de um filme. Bem, Anthony se recostou em sua cadeira quando ouviu o resto. O que você acha? Você acha que é verdade ou não? Perguntou Carlos. Bem, temos que esperar pela perícia. O homem apenas balançou a cabeça. Bem, vamos esperar por ela, e tenho certeza de que será a nosso favor. Sim, sua mãe fez besteira e poderia ter levado essa garota viva, disse Anthony. Depois disso, os dias se arrastaram. Mamãe ligava todos os dias, perguntando como estavam as coisas, como estava indo o exame. Mas Carlos não podia responder a nenhuma de suas perguntas, pois não havia feito o exame e não sabia como estava indo. E então, 3 semanas depois, ele recebeu uma ligação de Jack. Oi, amigo. Espero que você esteja com boas notícias, respondeu Carlos. Bem, o fato de o exame estar pronto, acho que é uma boa notícia para você, mas o que está lá dentro eu ainda não vi, admitiu o colega honestamente. Ok, já estou indo.
Carlos desligou o telefone e foi para o escritório. Quando estava com o envelope nas mãos, ele não sabia o que fazer: ligar para a mãe e pedir que ela viesse, ou esperar e depois ver os resultados. Ou ver pessoalmente e depois contar para a mãe. Carlos não conseguia decidir, então discou o número da mãe. Mamãe, oi, disse ele. Não gosto do som de sua voz, disse ela. A perícia chegou e ela parou de falar. Bem, não se cale, o que está acontecendo? Ela perguntou, achando que o filho já tinha visto tudo. Eu não abri o envelope, quero lhe perguntar, talvez a senhora venha e vejamos juntos. Ou devo lhe contar? Perguntou ela à mulher. Deixe o envelope e não toque nele até chegarmos lá, ordenou a mãe. O jovem fez exatamente isso. Ele não queria assumir nenhuma responsabilidade por toda a história. Se sua mãe havia começado, que a terminasse. Mallory e Tony só chegaram no dia seguinte. Agora estavam todos sentados na cozinha juntos novamente. Jack também estava aqui. O que está fazendo aqui? Carlos riu para ele. Eu só estava curioso, se eu já tinha entrado nessa história com você, por que não sei o que aconteceu antes do final? Respondeu o jovem. Está bem, mamãe, abra o envelope. Seu filho olhou para ela. A mulher, com as mãos trêmulas, pegou o envelope, começou a abri-lo e, quando tirou o papel, suas mãos tremiam tanto que era impossível ver qualquer coisa. Possibilidade de afiliação, ela leu, 99,99%. Quando ele colocou o envelope sobre a mesa, lágrimas brotaram em seus olhos. Ela percebeu que havia encontrado seus parentes e perdido todos eles de uma vez, mas ainda havia esperança para sua neta. Jack e Carlos estavam em choque, e o mesmo podia ser dito de Harry. Eles não tinham ideia do que poderia ser aquilo, então se reuniram e dirigiram até o mesmo orfanato para onde haviam levado a menina depois do hospital. Não preciso lhes dizer onde a menina morava, o diretor falou com eles. Aqui, veja, é o DNA da mãe dela e o meu, disse Mallory. Ele sempre teve um jeito de fazer as pessoas se sentirem confortáveis, mas hoje não estava funcionando. Ok, vou lhe dar esse endereço, mas você não me viu, não teve notícias minhas e não deveria estar fazendo isso. Ela escreveu algo em um pedaço de papel e o entregou a Carlos. Muito obrigada. As pessoas no escritório se levantaram. Eles estavam prestes a ter outra conversa com outro diretor. Ele estava na mesma cidade, mas em um bairro diferente. Juntos, eles chegaram ao orfanato. Olá, Mallory entrou, ela estava determinada, queremos adotar uma criança. Mulher, acalme-se, o diretor olhou para ela, em primeiro lugar, por que tão tarde? Em segundo lugar, quais são as condições? Sim, ela entende, entre lágrimas, preocupação, ansiedade e tudo mais. Mallory contou sua história, mostrou-lhe os testes de DNA. A senhora entende que agora terá de preencher muitos documentos, reunir todos os certificados e submeter-se novamente a um exame com a criança para provar que é realmente a avó dela, disse-lhe a mulher. Tudo será feito, podemos vê-la? Perguntou a mulher. Sim. Volte amanhã, a diretora balançou a cabeça. No dia seguinte, a primeira coisa que Mallory fez foi ir à loja de brinquedos. Ela não só comprou presentes para a neta, mas também para as outras crianças. Agora ela e Tony estavam indo juntos para o orfanato e ela podia ver isso. Ela nem precisava mostrar a ela, pois tinha exatamente a mesma marca de nascença na orelha que sua mãe. Olá, qual é o seu nome? Mallory se inclinou para a menina. Sarah, disse ela. Sarocha, você vem morar conosco? Ela olhou para o marido. E quem é você? Perguntou a menina à mulher. Eu sou sua avó, sorriu Mallory. Sim, eu vou, você me deixa ir? Perguntou a menina. Todos estavam observando essa conversa pelo canto dos olhos. Foi engraçado. Daquele dia em diante, Mallory passou a frequentar a casa da garota todos os dias. Quando finalmente obtiveram os resultados do teste, houve um julgamento, e foi decidido que a criança seria entregue à avó. Não acredito em tudo o que aconteceu, disse Mallory. Quando ela, seu marido e a menina chegaram em casa. Mamãe, Carlos abraçou, ele estava ao seu lado no momento.
Carlos, imagine-se então, e a mulher se calou. Ok, vamos colocar desta forma, eu não teria abandonado o ensino médio, o jovem sorriu. Durante todos esses anos, Carlos só pensava no fato de que, antes de sua Nathalie morrer, eles haviam brigado e ela havia guardado rancor. E agora, por alguma razão, era ela que o fazia lembrar daquela mesma Beth. Ele poderia tê-la deixado de fora de sua maquiagem, mas, por algum motivo, ele a deixou, e viu aquela marca de nascença. Aconteceu algo que a maioria das pessoas não acreditaria, mas por algum motivo Carlos acha que Nathalie fez tudo isso. É como se ela tivesse reconhecido a história de sua mãe e não pudesse ficar de fora, então ela se esforçou para ajudar. Agora ele estava na casa de Mallory para passar o fim de semana. O que você vai fazer? Perguntou o filho dela. Não sei, provavelmente vou trabalhar na creche até a Sarah ir para lá e depois trabalharei na creche. Quando a menina for para a escola, tirarei umas merecidas férias, disse a mulher. Ótimo, você pode vir à minha casa? Ela perguntou à mãe. Claro que sim, não é? Ela olhou para a neta. Sim, a menina confirmou. Elas ficaram em casa e Carlos voltou ao trabalho. Ele continuou com seu negócio, do qual gostava muito, e nunca o trocaria por nada. Pode me passar a passagem, por favor? Perguntou-lhe uma moça um dia no trólebus. Sim, é claro. Carlos se virou e Nathalie estava na frente dele. Ele lhe devolveu o dinheiro e a passagem, mas ficou olhando para ela. Por que você está olhando para ela assim? Perguntou ela. Nathalie. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo com ela ultimamente não era mais surpreendente. Não, Ariana, ela sorriu. Talvez ela também tenha sido a garota que perdoou o garoto, que lhe enviou uma nova conhecida que, na opinião de Carlos, só se parecia com Natália. Oi, eu sou Carlos. Embora a cabine do trólebus estivesse muito cheia, eles se encontraram em silêncio. Nunca nos encontramos em um trólebus antes, ela sorriu. Vamos descer na próxima parada, sugeriu o jovem. Vou me atrasar para o trabalho, admitiu ela. Eu também, mas não posso falar com você, ele não podia perder essa oportunidade. A moça concordou, eles saíram, deram um passeio e combinaram de se ver no dia seguinte. E então ele a acompanhou ao trabalho. Mamãe, com certeza irei vê-la em breve com minha noiva. Ele ligou para a mulher e perguntou como ela estava. Onde você a arranjou, sua noiva? Mallory ficou surpreso. Acabei de conhecê-la. Uma noiva logo de cara? A mulher não entendeu. Não vou arrastar isso dessa vez, disse ela. Bem, estamos ansiosos para vê-la, cumprimentou Sarah, e ele pôde ouvir o sorriso da mãe. Olá para ela também, como está indo? O jovem se perguntou. Ótimo, a menina se mostrou muito inteligente, ela percebe tudo na hora, a mãe começou a lhe dizer. Com certeza vamos visitá-la, mas a Ariana ainda não sabe disso, disse Carlos. Eu ia comprar um anel e pedi-la em casamento neste fim de semana. Trabalhar no necrotério afetou minha vida? Carlos perguntou a Anthony. Não sei, também estou aqui, mas está tudo bem, ele deu de ombros. Bem, vamos torcer para que todos esses milagres tenham acontecido por causa da minha boa atitude em relação a essas pobres pessoas, ele acenou com a cabeça para os que estavam deitados aqui. Tudo é possível, concordou Anthony. À noite, Carlos ligou para Jack, convidou-o para ir ao restaurante, contou-lhe como Sarah estava vivendo, que havia conhecido Ariana. E que queria pedi-la em casamento no fim de semana. Você perdeu a cabeça? Acho que sim, há muito tempo. Ele sorriu de volta. Tudo bem, amigo, eu sempre estarei ao seu lado. Jack deu um tapinha no ombro dele.